Como vocês podem ver, eu estou aqui iniciando esse vídeo vestido com a camisa do Palmeiras, um time que eu aprendi a gostar desde adolescente, e sou do Paraná, sou de uma cidade do interior do Paraná, chama São Mateus do Sul, cidade de 50 mil habitantes, mais ou menos 50 mil habitantes, e lá na época pegava a Rádio Globo à noite, que nós acompanhávamos pela rádio, aquele rádio de pilha. Então eu me escondia um pouco às vezes do meu pai e da mãe para ouvir o jogo à noite, até porque gastava muita pilha. E foi a época em que eu então aprendi a gostar do Palmeiras. Como tem outros, meu irmão que torce para o São Paulo, meu outro irmão que torce para o Corinthians, meu irmão mais velho acho que não torce para ninguém. E assim depois vem meus sobrinhos, sobrinhas, e cada um torce para o time que se identificou na sua época, na sua fase de vida. Por que eu estou gravando esse vídeo? Estou de férias e aproveito então para fazer esta reflexão. Não é para falar aqui quem é melhor, quem é pior, e tem as brincadeiras, e eu já falei nas homilias que corintiano não vai para o céu, brincando, né? E até teve uma história de um menino que uma criança estava saindo com o pai da missa, uma das missas lá no Santuário São José, Capão Raso, lá em Curitiba, e ele disse: pai, o padre falou que corintiano não vai para o céu. E aí o pai falou para esse filho, né? Não, o padre estava brincando, você não percebeu que ele brinca bastante com isso? E até conversei com esse pai depois, ainda bem que ele não perguntou para mim, né? Então veja, essas brincadeiras eu vejo que são sadias, a gente brinca, quando perde outro vem zoar com a gente, dentro de um certo limite, lógico, né? A gente também brinca com os outros, zoa com o outro e tudo mais e tal. A questão não é essa, irmãos. A questão é que nós vamos entrar no ano eleitoral. E nesse tempo de eleições, terão pessoas de direita, de esquerda e do centro. E como que nós iremos nos comportar como cristãos, como católicos, neste tempo? Veja, eu aprendi na Canção Nova, com a nossa equipe de formação, que as diferenças não podem ser barreiras, elas devem ser riquezas. As diferenças dentro de um casamento, as diferenças dentro de uma família, as diferenças dentro da igreja, das pastorais, dos movimentos. Como é que a igreja é bela, né? Que tem lugar para todos. Tantas pastorais, tantos movimentos. Um se identifica mais com a linha tradicional, outro se identifica mais com a linha social, outro se identifica mais com a questão carismática, outro se identifica mais com o trabalho com a juventude, e assim por diante. Isso é bonito, perceber que na igreja tem lugar para todos. Mas, voltando à questão eleitoral, quantas pessoas pararam de se conversar entre famílias, deixaram de ser amigo por uma questão política? Quantas pessoas deixaram também de conviver por uma questão futebolística, algo que deveria ser para um divertimento, para uma brincadeira? Quantas pessoas ficam mal? Eu tenho um grupo que eu participo que as pessoas ficam mal quando o time perde e quase não dorme, ou quando antecede uma grande decisão, ficam ansiosas, sem dormir. Entendo esse lado, já fui muito fanático também, mas será que isso é saudável? Como que nós vamos nos comportar? A igreja sempre nos orienta em como votar, quais as pessoas escolher, embora às vezes nós não queremos ouvir o que a igreja nos pede. Porque a igreja orienta a escolher bons candidatos, a igreja orienta a escolher pessoas, procurar o histórico dessa pessoa, se essa pessoa é uma pessoa de caráter, cumpre o que fala, é uma pessoa de princípios, porque nós católicos acreditamos na palavra de Deus, nos princípios. Então, dentro deste contexto, perceber se essa pessoa é uma pessoa que promove agressões, brigas, é uma pessoa que ela é contra os princípios da igreja com relação ao aborto,
com relação à família. Essas realidades sempre a igreja vai nos recordar. Então, o candidato deve ser escolhido dentro desses princípios. Porque se nós votamos em candidatos fora dos princípios cristãos, e aí sempre o grande problema nosso é que nós não estamos abertos a ouvir o próximo e nós muitas vezes temos uma mentalidade fechada. É igual time de futebol. Eu jamais, nesta vida, e cremos a vida eterna, então não tem outra vida, né? A gente não vai voltar, mas jamais eu neste mundo vou ser corintiano, jamais. Isso é uma coisa, esses dias eu dizia que se eu fosse casado e tivesse um filho, o filho quisesse, e o filho fosse corintiano, eu preferia que eu matava, preferia que ele morresse, né? Lógico que dentro de um contexto que a gente brinca, que a gente conversa, que a gente ri também, jamais um corintiano vai ser palmeirense, isso é impossível, flamenguista vascaíno e vice-versa. Mas na questão política, nós deveríamos refletir melhor. Eu já votei em candidatos e me arrependi depois. Votei e percebi que aquela pessoa não era a pessoa que eu achava que ela, pelo que apresentava, pelo que falava. Então, também refleti nesse sentido. Eu acertei nas eleições passadas com meu voto ou eu voltei somente na paixão? O que eu vejo nessas reflexões aí que tem de rua é que as pessoas, elas estão doentes, elas não conseguem parar, não conseguem refletir, elas estão igual às pessoas do futebol fanáticas. É um fanatismo que a pessoa deixa de comprar o leite para o filho para comprar o ingresso e ir assistir o jogo do seu time do coração. Gente, isso é fanatismo. Isso está errado. Então, se você faça uma reflexão de vida, será que eu não estou agindo com essa paixão igual ao meu time de futebol? Que jamais eu vou mudar, que eu não vou voltar atrás porque é assim e pronto. Não, reflita. Tenha consciência, faça uma reflexão, pare, pense, né? Como que eu devo escolher os próximos candidatos como católico diante de Deus, da minha consciência, porque a pessoa sempre está querendo justificar, é igual torcer para time de futebol, a pessoa sempre quer justificar. Então se o time ganhou e ganhou roubado, nossa, que maravilha, importante que ganhou, pare de chorar, pare disso, pare de aquilo. Se o time foi prejudicado e o outro reclama, ah não, é isso, é assim mesmo, sempre é assim, sempre houve ladrão e tudo mais. Importante é levantar o troféu. Será que é isso mesmo? Como católico, como cristão? Será que não está na hora da gente amadurecer na nossa reflexão? Amadurecer na nossa fé? Amadurecer nas nossas escolhas? Como o tempo está um pouco fechado, hoje eu provavelmente vou ter que ficar aqui fazendo as minhas leituras, rezando, como eu disse, estou de férias, estou aqui em Santa Catarina, mas eu quis fazer esse vídeo para refletir, quis de propósito colocar a camisa do meu time. Quando o Palmeiras perde, eu fico triste, mas não como antes, como era fanático, de ficar sem dormir, perder o sono, ficar triste. Gente, esse fanatismo, isso não leva a lugar nenhum. Porque será que nós, como eu disse, não estamos agindo nas nossas escolhas de candidatos igual nós torcemos para o nosso time de futebol? Vamos refletir sobre isso? Vamos pensar melhor? Vamos rezar? E eu sei que esse é um ano que nós temos que rezar muito, orar, pedir a Deus, mas também não entrar muito nessas brigas, porque isso não constrói. E tudo que não constrói, tudo que separa não vem de Deus, vem do diabo, que quer dizer divisor. É aquele que separa, é o divisor. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe também as nossas escolhas. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.